Entendeu? Então, vamos para a nossa quarta live, onde nós estamos degustando as diretrizes gerais da ação evangelizadora do Brasil, dos anos 2019 a 2023, o documento 109 da CNBB, que todo mundo já leu, já conhece, mas é para lembrar, e quem não leu ainda, essas lives servem para motivar. E faz parte do material que o nosso arcebispo falou, que nós temos que estudar para as assembleias paroquiais, né? Porque como está aqui no título, até 2023, são essas diretrizes que estão aqui que norteiam o nosso agir pastoral, se nós quisermos estar em comunhão com a Igreja Católica Apostólica Romana e presente também no Brasil, através dos documentos da Igreja, da CNBB e tudo mais. As orientações do nosso episcopado, né? Então, nós precisamos estudar agora para a Assembleia, permanecer como um texto até 2023, sempre de retorno permanente, porque nós temos que ir para aprender o que fazer, depois voltar para avaliar e reprogramar as nossas ações pastorais. E nós vamos então para o terceiro capítulo, a igreja nas casas. Lembrando que lá no primeiro capítulo, a imagem escolhida por essas diretrizes, pelos nossos bispos, foi a da casa. A casa, lugar onde se entra e se é acolhido, e da qual a gente sai para anunciar. Não é para ficar na casa ou construir as tendas e ficar ali de boa. É para sair, né? Porque o norte sempre é tornando-se discípulos missionários de Jesus Cristo, evangelizando, né? No mundo urbano, não vamos esquecer disso. Então vamos lá para o terceiro capítulo, a igreja nas casas. E daí coloca duas casas, né? A casa comunidade, a casa da comunidade e a casa de comunidade de comunidades, tá? Vamos lá então. Jesus estava sempre nas casas, quando não estava em caminho, né? Quando ele não estava numa casa, ele estava em caminho. Isso serve para nós também, discípulos e discípulas missionárias, na cidade onde nós estivermos. Então, estava nas casas quando não estava em caminho. A casa é assim assumida como um lugar para o cultivo e a vivência dos valores do reino. Então, a casa é o lugar do cultivo e da vivência dos valores do reino. Nas casas se reuniam pequenos grupos, dessa forma se expande a família, né? É como hoje você que vai fazer a tua novena de Pentecostes, ou a tua novena da padroeira, ou o teu terço pelo aniversário de alguém, chama o vizinho do lado, chama o outro vizinho, chama o vizinho de cima, chama a outra pessoa do condomínio e se juntam todos numa casa, agora não por causa da pandemia, mas é para voltar a fazer isso depois, e vão celebrar aquela vida. Começa com Pai Nosso, uma Ave Maria, né? Vi muitas vezes nas comunidades da Amazônia o aniversário ser celebrado pelo ministro da Eucaristia do lugar, que ia e rezava o terço com aquela família, era o maior presente que a comunidade podia dar. Então, coisas que são possíveis também no mundo urbano. Então, nas casas se reuniam pequenos grupos, dessa forma se expandia a família,
porque aqueles que vêm celebrar na casa se tornam família com você. Não havia mais distinção. A carta aos Gálatas fala isso, né? Nessa reunião que se fazia de diversas famílias da comunidade nascente, nós estamos no 1º século do cristianismo, não existia mais homem, mulher, escravo, livre, judeu, grego. E para nós que estamos muito distante, parece que isso é uma coisa bobinha. Mas vocês têm que pensar que havia uma distinção de classe muito grande, havia uma distinção de raça muito grande, havia uma distinção do papel do homem e da mulher muito grande, e a distinção de patrão e escravo, de senhor e escravo. O cristianismo foi uma revolução nesse conceito, né? Para quem quiser procurar na internet, eu escrevi um artigo sobre isso, né? A mística do cristão batizado hoje, e daí eu retomo esse conceito, o quanto foi transformador Gálatas, o que Paulo traz em Gálatas, quando na comunidade das casas não existe mais essa distinção. Tanto é que Paulo vai dar umas broncas, porque quem era patrão chegava antes, comia tudo, e quem chegava depois, os operários, os escravos e tudo, não tinha mais nada para comer na ceia. Nós sabemos dessa passagem. Por quê? É interessante porque nós vemos que naquela comunidade não tem distinção. Nem de pessoa, nem de cargo, nem de raça, nem de nada. Então o cristianismo ele sempre englobou a maior variedade de pessoas, de condições sociais, de gênero e tudo mais, né? Então sempre foi muito aberta. Ele questiona a sociedade daquela época desse jeito, mudando, né? Sentam na mesma mesa, comungam do mesmo pão, da mesma fé, independente do nível financeiro, da hierarquia ou coisa assim. Superando distâncias, passavam da simpatia ao encontro. Vocês vão encontrar isso no número 76 do documento. Passavam da simpatia ao encontro. Olha a profundidade disso. De repente, naquelas reuniões, havia um encontro. Isso é muito importante na nossa sociedade. Aqueles momentos que nós fazemos de celebrar um aniversário, vamos comer uma pizza junto, vamos fazer uma confraternização, vão lá para o parque fazer uma caminhada de comunidade. Essas coisas fazem a gente passar da simpatia para o encontro. Muitas vezes a nossa severidade e o nosso olhar negativo, que nós falamos na live anterior, falta esse encontro. Que uma vez que eu me encontro com o outro, eu começo a descobrir que o outro é bem mais daquilo que eu percebo. E que Deus fez grandes coisas na vida dela, e pode me iluminar na minha estrada, né? O outro é sempre presente na vida da gente, é sempre um grande presente na vida da gente, né? Veja na pandemia agora, aquela luvinha inchada lá, com a aguinha morna, e a mão na mão, para simbolizar a mão humana, né? Quanta gente está carecendo de um abraço, carecendo de encontros, que sirva para nós valorizarmos os nossos encontros, né? O cristianismo transforma a ordem patriarcal em ordem fraterna, onde as mulheres e os mais fracos tinham lugar, também os pecadores e os pagãos. Todos são bem-vindos na nossa comunidade, né? Padre Zezinho tem uma música antiga que dizia: naquela mesa onde se senta o pobre, o remediado, o nobre, o ermitão, né? Entenderemos, ermitão,
Por um minuto, um segundo ao menos, todos saberemos de onde vem a paz. A paz vem da quebra desses paradigmas que nos distanciam, né? Da quebra do rigorismo, classe A, classe B, classe Z, mulher, homem, é cristão, não é cristão. Esses fundamentalismos, ismo, é sempre negativo, né? E cuidado para nós não sermos fundamentalistas ao interno. Frei Jairo dizia na homilia de domingo passado, ao iniciar a semana de oração pelos cristãos, pela unidade dos cristãos, ele dizia: vamos parar de brigar entre nós? Vamos parar de falar mal entre nós? Vamos nos converter? E assim, foi bem profética aquela homilia e muito importante, né? Uma mesa que acolhe a todos, que não discrimina a todos, que acolhe também todas as pastorais, que acolhe pessoas que pensam diferente, né? As primeiras comunidades se reuniam nas casas, mas não eram separados dos demais da sociedade, né? A gente vê, e depois, quem não leu ainda, está disponível na internet, existe uma carta chamada Carta de Diogneto. E ali explica como eles trabalhavam, como eles agiam e o que os caracterizava, né? Então, o que os caracterizava? A comunhão, a fidelidade aos ensinamentos dos apóstolos, a liturgia, a diaconia é serviço, a caridade fraterna. E aqui o documento deixa bem claro, não bastava, ninguém passava necessidade, não bastava ser caridoso, ter amor, mas ninguém passava necessidade, esse é o ponto. E daí não é só necessidade material, é necessidade em todos os sentidos, e aí a gente precisa ampliar esse foco da necessidade. Às vezes o meu irmão de igreja precisa ter um sorriso, precisa de dizer, que bom que você organizou a Semana Santa, que bom que você limpou o banheiro, que bom que você está aqui medindo a nossa temperatura e passando álcool na nossa mão, sabe? É aquela fineza que a gente recebe no colo da mãe, que às vezes fica tão, sabe, nós estamos ficando tão brutos, né? Tão selvagem, eu acho que de repente corremos o risco de voltar para a caverna, sabe? Mal educados, grossos, né? Só daqui uns dias vão adotar um tacape ou o quê? Para pam, 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 pam no outro, né? Porque com a língua muita gente já está fazendo isso. Não é o nosso caso, nem você que está nos acompanhando, mas pode acontecer, sabe? Então, olha só, o que caracterizava a primeira comunidade? Comunhão, fidelidade aos ensinamentos dos apóstolos, a liturgia, a diaconia, a caridade fraterna, a martiria. A martiria, eram capazes de morrer pela fé. Eram capazes de morrer por ser cristão. E daí lá no número 79, o documento traz um trechinho só da carta de Diogneto, da carta a Diogneto. Ela é do 2º século, portanto, das primeiras comunidades ainda. E diz assim: os cristãos não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua ou costumes. Não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, nem têm algum modo especial de viver. Adaptando-se aos costumes do lugar, quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem em sua pátria, mas como forasteiros. Lindo, né? Forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles, e cada pátria é estrangeira.
O que quer dizer ser pátria deles é e não é e é estrangeira? Por quê? Porque a nossa pátria definitiva é o céu. Mas enquanto está nessa terra, vive nessa terra, né? É possível falar de Deus tomando uma cerveja num bar? Ou num baile? Ou numa praça? Entenderam? Nós estamos na cidade, não é? Lógico que não é na bebedeira, né? Mas se eu posso, por que não? Escutar um amigo tomando uma cerveja, para quem gosta, né? Ou um vinho. Sair desses esquemas, né? Então, viram que coisa mais bonita? Eles se tornavam admiráveis pelo jeito deles viverem. Aí o documento, eu vou reforçar, diaconia, caridade fraterna. Caridade fraterna que não era só querer-se bem entre eles, mas cuidar para que não houvesse necessitados entre eles. Para que não houvessem necessitados. Aí você, coordenadora, pode se perguntar, o meu grupo está necessitando de alguma coisa mais de mim? A minha pastoral é de conservação ou de transformação? A minha pastoral já fez o processo de conversão pessoal e agora já está na conversão comunitária? E lembra que se não tiver isso, se torna estéril, e se não tiver isso, não atrai, né? Muito pelo contrário, né? Afasta. Então, vamos para o 3.2, comunidade de comunidade. Nós estamos tratando o tema igreja nas casas. E agora já trabalhou a comunidade como era, a comunidade cristã, e agora a comunidade de comunidades. Quer dizer, dentro da nossa paróquia tem várias comunidades, e dentro da diocese tem várias paróquias, vários setores e tudo mais, né? Então, comunidade de comunidades. As pequenas comunidades são um lugar propício para a escuta da palavra, viver a fraternidade, animar a oração, a formação, o anúncio e a missão. Eu já dei catequese em torno da minha mesa de cozinha. Já entrei na vida de pessoas maravilhosas, preparando para o matrimônio, preparando para a crisma, aqui. Onde a gente canta, onde a gente come, onde a gente partilha a vida. Não é? Então, as pequenas comunidades são um lugar propício para a escuta da palavra, viver a fraternidade, animar a oração, a formação, o anúncio e a missão. Configuram-se como? Como casa do pão, casa da caridade, casa da missão, casa do cuidado com a casa comum. Volto a insistir, porque eu sou uma estudiosa da Laudato Si, né? A minha tese de doutorado eu estou fazendo em cima da Laudato Si. Então, casa do cuidado com a casa comum. Lembrando que a minha casa está dentro da casa que é a comunidade, e dentro da casa que é a minha cidade, e dentro da casa que é o meu país, e dentro da casa que é o mundo, e que o meu lixo que eu tiro da minha casa eu ponho numa outra casa, que é a natureza. Percebe? Então, também, se é conversão, também é aquela hora que eu vou no mercado, e não é que eu pego 5, 6 sacolas a mais para poder ter mais lixo para jogar fora, né? Então, leiam a Laudato Si, vocês vão ver as dicas certinhas de como ser cristão cuidando do planeta. Não é coisa de comunista. Cuidar do planeta não é coisa de comunista, né? Se algum grupo católico está dizendo que o Papa é comunista porque manda cuidar da natureza, está mentindo. Entenderam? Está mentindo. Aí fiquei brava, desculpa, mas é de ficar bravo mesmo, né? As pequenas comunidades são um lugar propício para a escuta da palavra, para viver a fraternidade,
animar a oração, a formação, o anúncio da missão. Então, a casa se configura como casa do pão, casa da caridade, casa da missão, casa do cuidado da casa comum, com a clara missão de tornar-se sal e luz do mundo, onde, como rede de comunhão e não ilhas, por isso que existe, cada pastoral tem a sua organização no vicariato, na diocese, no regional, no Brasil, no mundo, né? Pastorais e movimentos. Por quê? São redes de comunhão, não são ilhas. A liturgia que é de um jeito, a catequese que é do outro, o canto que é do outro, cada um, sabe, é pouco puleiro para muito galo, né? Não entenderam nada. Entenderam nada. Precisam voltar à catequese inicial, precisam fazer uma catequese de conversão, precisam se encontrar com Jesus para mudar isso, gente. Pelo amor de Deus. Tá na hora. Como rede de comunhão e não ilhas. Movidas pela fé em Jesus Cristo. A fé em quem? Em Jesus Cristo. Não é a fé no coordenador, no padre, que hoje tá, amanhã não tá. Eu não vou pelo padre. O padre foi simpático, o padre foi antipático, o padre foi bruto, o padre... Nada disso importa para quem se encontrou com Jesus Cristo. Para quem entendeu o valor do sacramento. Para quem entendeu o rito da Eucaristia. Para quem entendeu os rituais da Igreja Católica. Então é muito claro isso. Dessa forma, vencem o anonimato e a solidão, promovem a mútua ajuda e se abrem para a sociedade e para o cuidado da casa comum, tá vendo? É sempre assim, eu entro, me encontro com Jesus, cultivo na minha comunidade, cultivo na minha paróquia, cultivo na minha família, e daí é tanto esse cultivo, que esse cultivo transborda, né? Não se dá o que não se tem. Eu quero ser luz, sal e luz, mas eu não descobri Jesus ainda, como que eu vou conseguir? Encontram-se todos na Eucaristia, que é ponto de referência de unidade. Entenderam? Lembra lá que nós falamos anteriormente? O cristão missionário sozinho é um andarilho, não é discípulo missionário. Então, qual é o ponto de unidade? É a Eucaristia. Afinal de contas, o mandamento da igreja, participar de missas inteiras nos domingos e festa de guarda, não saiu de moda, né? Não saiu de moda. Então, encontram-se todos na Eucaristia, ponto de referência e de unidade. Coordenado por leigos, na maioria mulheres. O documento traz isso, né? A maioria são mulheres que estão coordenando as comunidades. A realidade de Brasília é uma realidade muito particular, que tem vários padres numa comunidade, na paróquia. A maioria do Brasil, a maior parte do Brasil, na minha missão amazônica, por exemplo, o padre passava, quando passava uma vez por ano, tinha comunidades que vinham o padre cada 3 anos, né? E quem levava adiante eram os ministros leigos e as ministras leigas, né? E daí vocês vão me perguntar, tá bom, se a gente vai fazer tudo isso aí, o padre, o que ele vai fazer? Vai se aposentar? Não, o documento deixa bem claro. O padre é o cuidador e o animador, promotor de comunhão, de unidade. Ele é o ministro em movimento. Está no documento, padres. É o ministro em movimento, não é o ministro da sacristia. Fechado. É o ministro em movimento. Trabalha junto com o CPP, Conselho de Pastoral Paroquial, e com o CAI, Conselho de Administrativo e Econômico. Tá? Então, isso aí, todas as paróquias já devem ter. Se não tem, estão bem atrasadinhos, porque isso já era parte de diretrizes muito anteriores, né? E não é faz de conta. É sentar junto em comunidade, nessa igreja circular, e cada um demonstra o que tem, se estuda, se cresce, se avalia, para o bem de todos, né? E daí o documento trabalha agora os 4 pilares, já que foi falado da casa do pão, da palavra do pão, da caridade e da missão.
trabalha 4 pilares que eu distribuí dessa forma, né? Tendo a inspiração, a comunidade e o caminho, tá bom? Depois eu posso até disponibilizar em PDF isso para vocês terem esse material. Então, no pilar da palavra, lembra que o que são esses pilares? Oh, tá sonhando? Aonde vai falar do pilar? Nós já falamos que o modelo é a casa, o modelo das diretrizes é a casa, onde se entra para ser acolhido e se sai para anunciar. E essa casa tem 4 pilares: a palavra, o pão, a caridade e a missão. E agora, no 3º capítulo, eles se detêm, os bispos se detêm a dizer o que é isso. O que é o pilar da palavra. O pilar da palavra tem por inspiração, eles eram perseverantes nos ensinamentos dos apóstolos. Deixavam-se iluminar pelos ensinamentos. Convertiam-se. Configuravam-se ao Cristo. Configurar é pegar a figura, tornar-se parecido, né? E daí, como acontece isso? A comunidade, então, diante desse apelo da palavra, de perseverar no ensinamento dos apóstolos, como a comunidade reage? A comunidade é chamada a encontrar-se com a palavra. E daí, uma pergunta bem séria. Nos nossos setores foram feitos cursos e cursos sobre palavra, sobre liturgia e tudo mais. Todos nós fomos? Todos nós achamos naquele tempo? Demos aquela prioridade para isso? Lembram da minha vizinha que eu falei, evangélica? Trabalha, estuda e à noite vai para a formação da sua igreja evangélica. Mas eu não tenho tempo. Calcule no dia quanto você gasta no WhatsApp, nas redes sociais. E me diga se não tem tempo, né? Chamado a encontrar-se com a palavra. A comunidade é chamada a encontrar-se com a palavra. Lugar de experiência fraterna que motiva os sacramentos. Lugar para que aconteça a iniciação à vida cristã. Já falei várias vezes. Iniciação à vida cristã é aquela catequese que começa na fecundação e termina no último suspiro. Onde a catequese é responsável por um período e todas as pastorais outras assumem o seu papel de catequese, para que a pessoa amadureça e cresça na fé, e não se torne infantil, ou que não tenha uma fé infantilizada. Então, a iniciação à vida cristã está dentro do eixo da palavra, deve ser assumida como decisão, coragem e criatividade. A iniciação à vida cristã não é mais facultativo. Tem que acontecer. Todas as pastorais precisam saber como vão fazer e atuar na iniciação à vida cristã. Para que não tenha mais essa falta de conversão e essa falta de sintonia entre fé e vida. Nós só podemos impactar essa sociedade mundializada se nós nos convertermos. Se nós soubermos dar razão da nossa fé. E nós não somos conhecedores da nossa fé. É por isso que qualquer vento nos tira, né? Então, falei da inspiração no eixo da palavra. A comunidade, então, é chamada a fazer o quê? Qual é o caminho? O caminho é conhecer Jesus primeiro. Querigma. Conhecer Jesus. Anúncio de Jesus. Anúncio do jeito de ser de Jesus. Catecumenato. Purificação, iluminação, mistagogia, que essas são as partes, né, da purificação, quer dizer, eu me transformo, eu decido entrar nessa fé, eu ilumino com a palavra e eu mistagogo, eu sou formado no mistério, né? Esses passos têm por base a palavra e a liturgia.
Não basta saber, é preciso viver a palavra, dando sentido à vida. E daí passamos para o segundo pilar, que é o pilar do pão. A palavra que motiva o pilar do pão é: eles eram perseverantes na fração do pão. Partilhavam o que enfrentavam, condividiam o pão pelo reino, nutriam a esperança, estavam no mundo sem ser do mundo. Caminho de ressurreição. E daí o que a comunidade é chamada a fazer? É chamada a pôr a mesa no centro, né? Com presença, acolhida, cuidado e afeto. Eucaristia é o centro. Nela nos tornamos discípulos missionários. Sustento da comunidade é a oração enraizada na palavra. Tal prática consola e redá a dignidade de filho de Deus. E uma vez que se acham, retomam a dignidade de filho de Deus, são impelidos a colaborar na missão. Fruto desse pão partilhado, desse pão que é a Eucaristia, mas são também os meus talentos, são também as minhas capacidades, as minhas potencialidades, que eu ponho a serviço da comunidade e transbordo na sociedade. Contato com Deus que me leva aos irmãos. Então, esse encontro íntimo, profundo com Jesus Eucarístico, sem baderna, sem se dispersar. Eu estou na Eucaristia, estou para me encontrar com o Senhor, para sair daqui pleno para a missão. O caminho, então, rezar. Ação não é oração. Por algum tempo, isso vem de uma linha protestante que dizia, agir é rezar. Não, rezar é rezar. Precisa rezar. Pastoral que não reza, não está no caminho certo, né? Tem que rezar, tem que tirar tempo para rezar. Hoje, você entra no YouTube e tem um monte de gente ensinando meditação não sei o que, meditação não sei o que, respiração não sei o que, mantra não sei o que, refrão orante não sei o que. Tudo herança nossa. Herança de uma espiritualidade cristã desconhecida. Então, é preciso rezar. Não sabe, a tua pastoral não sabe rezar? Procura quem sabe. Vai aprender. Eu vou mudar da igreja católica para outra igreja porque aqui não se reza. Quem falou? Você que não sabe. Ou teu coordenador não sabe, pior ainda, né? A nossa igreja sabe rezar, sabia? A nossa igreja sabe meditar. A nossa igreja sabe respirar. A nossa igreja sabe interiorizar. Sabia? Então, se não sabe, fica sabendo. Não basta planejar sem rezar. E esse é um problema também. Muitas vezes se pensa, usando a metodologia de planejamento e tudo moderno, acha que basta isso. Nós temos a maior tecnologia, os melhores planejadores, não sei o quê, mas não tem espírito que gera, que motiva, que reza. E é só rezando que isso acontece. Só se ouve o espírito quando a gente ajoelha. Quando a gente se dispõe. Um ministro de Eucaristia que não tem tempo para fazer a sua adoração da semana? Algum problema tem aí. Uma pessoa da liturgia que chega atrasado para a liturgia, que não leu a palavra, tem algum problema aí. Não sabe o que está fazendo. E quando você faz errado a missão que te é confiada, você mais destrói que constrói. Lembra que quando a gente vai à missa, a gente vai para comer o pão da palavra, para comer o pão da Eucaristia e comer o pão da fraternidade. Se faltar essa coisa, a gente sai com fome. E quem sai com fome vai buscar em outro canto. E tem gente se especializando em dar isso, sabia? Então, não vamos perder esse tesouro que nós temos, né? Busca da santidade que não foge do mundo, mas se torna luz para ele. Estamos no pilar pão. Valorizar o caminho, valorizar a piedade popular, sem intimismo.
Consumismo, sem intimismo, sem consumismo e sem imediatismo. Valorizar o sacramento da reconciliação. Muitos dos males, dos transtornos, advêm de uma mente poluída pelo rancor, pela discórdia, pela desunião. E o sacramento da reconciliação é para pôr em paz esse coração e ensinar os caminhos para a reconciliação. E daí passamos, já vimos o pilar da palavra, o pilar do pão, o pilar da caridade. O texto inspiracional é: eles eram perseverantes na comunhão fraterna. O centro dessa passagem, amar a Deus e ao próximo. O discípulo missionário precisa servir, amar, contemplar, ver com os olhos de Deus e acolher o grito dos pobres. Na variedade do que é ser pobre, como eu já disse na outra live. E a comunidade, ao lado de quem deve estar ao lado de quem necessita, pobres, doentes, pecadores, como Jesus o fez. Quem são os pobres da nossa comunidade? Da tua comunidade? Quem são os pobres? Qual é o caminho, então, para viver o pilar da caridade? Sensibilizar-se, chorar com os que choram, isto é, santidade. Assumir a postura de serviço, de diálogo, de respeito, de defesa dos excluídos e marginalizados. Ter compaixão, buscar a justiça, o cuidado da natureza. Tornar-se mais materna. O caminho da comunidade para viver o pilar da caridade é tornar-se mais materna, combater a violência e a injustiça, agindo com solidariedade, fazendo uma boa política. Nós, católicos apostólicos romanos, precisamos novamente estudar a doutrina social da Igreja e nos fazer presente nos conselhos, nas administrações, no Senado, na Câmara do Deputado, na presidência, aonde for. Porque nós podemos, nós temos o que dar, nós temos com que contribuir, fazer a boa política, acolher os diferentes. Então, voltando àquela imagem lá de Gálatas, tudo era em comum, ninguém era discriminado. E o último pilar é a ação missionária, inspirado, passando adiante o texto, passando adiante, anunciava o evangelho em todas as cidades. Deus caminha conosco. Lembra, Jesus chegava, ficava numa casa, fazia todo aquele mutirão lá do SUS, né? Fazia o mutirão do SUS, acabava com as pandemias da época, tudo legal, e tudo anunciava a palavra do reino que começava aqui, mas que terminava na eternidade. Nunca era só aqui, nunca era só sociopolítico, mas era eterno, né? E passava adiante anunciando o evangelho a todas as cidades. A todas as cidades pode ser o lugar que você trabalha, o mercado que você compra, o banco que você frequenta, entendeu? Todos esses lugares você pode chegar como cristão, entendeu? Será que as pessoas percebem quando você chega lá na fila do banco que você é cristão? Será que a moça da caixa do mercado percebe que você é cristão? Tem jeito de anunciar para ela, sem falar uma palavra, que você é cristão. Lembra de Gálatas? Não tem superior, não tem inferior, não tem patrão, não tem escravo, não tem homem, não tem mulher. Será que dá para mim ser cristão lá na fila do supermercado, com a atendente do supermercado? Acho que dá, né? Deus caminha conosco. E daí diz assim, Jesus anunciava e ia adiante. Deus caminha conosco. Vimos anteriormente, Deus mora na cidade, Deus está na cidade.
Deus caminha conosco, habita a cidade. Olhar amoroso para a realidade urbana. Tenho medo do Cristo que passa, dizia a música, né? Tenho medo, lembrando de Agostinho, tenho medo do Cristo que passa, oferece uma graça, eu lhe digo que não. É como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Então, tenho medo que o Cristo que passa. A missão é intrínseca à fé. Se eu acredito, eu tenho que anunciar, né? E aí a comunidade, como que fica? A comunidade precisa anunciar o querigma, dizer quem é Jesus. E quem é Jesus? Ele mesmo respondeu. Ele achou que nós não ia conseguir entender. Daí ele falou assim, não, deixa explicar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Nós falávamos que os jovens se encontram desnorteados. E não só os jovens. Os idosos, os adultos. Hoje os desempregados. Hoje aqueles que perderam todos e ficou só ele na família por causa da pandemia. Jesus é o caminho. Dizer quem é Jesus. Então o caminho da comunidade viver a missionariedade é anunciar o querigma. Dizer quem é Jesus. E quem é Jesus? Caminho, verdade e vida. Caminho, no caminho anunciar Jesus, comprometer-se com a vida plena, evangelizar nos novos aerópagos, a mídia, a rádio, a praça, o bar, o shopping, o parque, o teu lugar de trabalho, né? As assembleias diversas, os conselhos diversos, por que não? Comprometer-se com a vida plena, evangelizar os novos aerópagos, usar novos métodos com profundidade, não por modismo. Agora é moda fazer live, vamos fazer live. Agora é moda não sei o quê, bota jaleco, tira jaleco, bota planta, tira planta, bota vela, tira vela. Não é isso, isso é marginal que está na margem. O profundo é mais profundo, né? Evangelizar com novo ardor é ter um coração convertido, é ser apaixonado por Jesus, é ter os olhos ardendo, como os discípulos. Não ardia o nosso coração? Será que as nossas experiências de comunidade ardem o nosso coração? Arde a vontade de estar. Ai, de novo domingo, de novo eu tenho que ir para aquela liturgia, de novo eu tenho que cantar o salmo, de novo. Pá. Quem te obriga? Deveria ser uma alegria, né? Ai, esse coordenador chato, não vou fazer de conta que não vi a mensagem, né? Nem vi a escala. Usar novos métodos com profundidade. Não é só modismo. É saber por quê. Toda nossa ação tem que ter um porquê. E o porquê é anunciar Jesus Cristo, construir o reino de Deus, que começa aqui, mas que leva à eternidade. Sentir-se membros uns dos outros. Sabe o que é membro? Numa das cartas de Paulo, ele diz que a igreja é como um corpo, onde a cabeça é o Cristo e depois todo mundo é membro. Ah, que bom que a Gislaine saiu da liturgia. Nossa, que maravilha, não aguentava mais ela. Mas é um membro, criatura. Você vai amputar o membro? Vai ficar sem boca, porque nesse caso a liturgia vai ficar sem boca. Ah, eu não suporto o fulano. Corta fora. Vai ficar sem o membro. Né? Ah, mas ela só acendia a vela. Qualquer um pode acender a vela. Mas ela acendia a vela. Ela é um membro. Membro não se corta. Membro é meu. E se está doente o membro, que o membro às vezes está doente porque está depressivo, porque está endividado, porque está triste, porque está lascado da vida, é ele que precisa de mais cuidado? É meu irmão. E daí nós nos perguntamos, aqueles que se afastaram com a pandemia, voltarão? Nós fomos atrás,
nos fizemos presente, dizemos que ele está fazendo falta, né? É sério, é meu membro. Ah, mas ele era insignificante. Existe membro insignificante num corpo? Se uma unha está encravada, que dor, né? Sentir-se membros uns dos outros, e se algum é amputado ou está doente, me faz falta. E olha que legal, ver o jovem como lugar teológico. As nossas pastorais, os nossos movimentos, a nossa igreja está cuidando do seu presente que vai fazer o futuro? Adolescentes e jovens? Então, essa é a nossa reflexão. Rumo à casa, essa casa com esses pilares, o pilar da palavra, do pão, da caridade e da ação missionária, é para começar a experimentar aqui a casa futura, que nós vamos voltar para lá, porque de lá nós saímos, que é a casa da Santíssima Trindade, a salvação. Construímos aqui o que queremos viver lá. E daí termino esse quarto encontro nosso com a passagem: estive nu e me vestiste, estive com fome e me deste de comer, estive sedento de um sorriso e me sorriste, estive quase necrosado no corpo da comunidade e você cuidou de mim, você se interessou, não deixou que eu me afastasse. Então vinde benditos do meu Pai. E nós que não fizemos nada, já sabem o destino.